eu lembro que durante o meu despertar espiritual, as interações amorosas, elas fizeram parte do meu aprendizado e da minha iluminação, porque eu estava passando por um período da minha vida que eu queria mudar a minha carreira, eu queria mudar as dinâmicas amorosas, então isso fez parte da minha iniciação, digamos assim, com o trabalho que eu faço hoje. Eu lembro que eu estava solteira há um tempo já, então eu sempre tive relacionamentos longos, eu emendei relacionamento amoroso. Eu lembro que eu comecei a namorar, eu era bem adolescente, tive um namoro longo aí de quase 7 anos. Aí eu terminei esse relacionamento, já engatei um outro relacionamento assim, em menos de 2 meses, ficamos também quase 4 anos juntos. E depois de um tempo eu resolvi ficar solteira, né, dar aquela respirada e falar, não, eu preciso me conhecer sem essas interações. E foi um período da minha vida onde eu estava fazendo essas grandes reformas internas, e tanto da minha parte do trabalho quanto da parte das interações amorosas. E chegou um momento dessa minha vida que eu queria novamente ter uma interação com alguém, porque era algo que eu desejava viver. Eu queria estar numa união estável, eu queria casar, eu queria ter uma parceria que durasse assim, que a gente envelhecesse junto. Esse era o desejo do meu coração, eu tinha isso dentro de mim. Então eu comecei, né, a pôr movimento dentro da minha casa amor, e com essa intenção de encontrar a pessoa para ter esse nível de interação. E eu vi que eu estava repetindo muitos padrões dos antigos relacionamentos. Eu estava repetindo vários padrões, então eu atraía pessoas que ou elas não estavam abertas a ter uma relação, ou quando elas estavam abertas, eu manifestava um monte de padrão para não estar aberta àquelas interações. Então eu comecei a perceber que aquelas dinâmicas elas estavam muito incoerentes com o meu desejo de manifestar. Eu comecei a perguntar da onde que isso vinha e como eu fazia para mudar essas dinâmicas que estavam fora. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o inconsciente, sobre as leis universais, e eu me deparei com a lei universal da correspondência, que fala que está dentro de você, estará fora de você, projetada em vivências. Isso deu tanto estalo na minha cabeça, porque eu comecei de fato a reconhecer os padrões em mim. Então as pessoas que eu atraía, eu começava a me ver, não naquela experiência, mas em outras experiências da minha adolescência, da minha infância. Chaves, frases começaram a vir, filmes que eu assistia, músicas que eu escutava em inglês, que estavam assim compatíveis com aquela energia. Isso começou a vir. Eu comecei a falar, nossa, eu tô ficando louca, né? Porque eu estou reconhecendo tudo que está dentro de mim nas pessoas. E isso fez parte do meu processo de despertar espiritual. Então, eu passei a... É como se o véu da ilusão que saísse dos meus olhos, né? Eu conseguisse ver esses padrões, essas dinâmicas de forma muito fácil. E quando eu entendi que se estava dentro de mim, caberia a mim mudar, eu comecei a pesquisar e estudar como que eu fazia isso. Então, eu tenho formação em medicina veterinária, tá? Então, a gente estuda aqui no Ocidente a medicina cartesiana, que é aquela muito quadrada, né? Que trata só sintoma, que não trata você de forma holística. E eu lembro que naquele período eu fui trabalhar no hospital veterinário que fazia terapia holística para animais. E nossa, aquilo ali, sim, me trouxe muitos conceitos, uma nova de viver diferente, uma nova de enxergar diferente, porque eu vi que lá se fazia um trabalho holístico de tratar sentimentos, de tratar as interações do tutor com os animais. E eu lembro que esses conhecimentos que eu aprendi ali, de reiki, de medicina chinesa, de espiritualidade e meditação, começaram a vir à tona. Eu comecei por essa linha a fazer as minhas pesquisas e a estudar. Por quê? Porque eu já tinha visto na prática, nos animais, na prática da medicina veterinária,
o quanto aquilo trazia um impacto positivo, e eu falei, quer saber, é por esse caminho que eu vou. Não vou atrás de terapia convencional. Então isso foi uma decisão que eu fiz, que eu não ia atrás de terapia convencional. Nada contra, querido estelar, mas eu decidi que eu não ia por esse caminho, eu queria um outro caminho. Por quê? Porque eu entendia que os outros caminhos iam na fonte, iam na raiz, iam na origem destas questões. Eu não queria tomar remédio, eu não queria fazer um tratamento de comportamento, eu queria ir na origem. Eu lembro que nessa época foi surgindo a oportunidade para mim de estudar essas terapias. E eu lembro que isso me atraiu muito, né? Por que nesse momento, né, naquela época, lá por 2016, 2017, eu comecei a sentir esse desejo de mudança, de trazer essa reforma interna, e esses cursos, esses chamados começaram a aparecer para mim. E eu falei, quer saber, não tenho nada a perder, vou fazer cursos de capacitação nessa época. Eu lembro que comecei a aprofundar meu estudo em radiestesia, em gráficos, em cristais, e fui fazer minha formação em Reiki. E dentro do curso a gente vai recebendo um monte de iniciação, e eu lembro que eu fui para esses cursos, né, fazer para moldar a minha casa amor, porque eu queria entender a origem, eu queria mexer na origem, eu queria reprogramar. E durante a formação eu continuei conhecendo pessoas, e eu lembro que teve uma pessoa que eu conheci que assim causou um impacto na minha vida muito grande. E, querida estelar, eu saí com essa pessoa uma vez na minha vida, eu nunca mais vi ela, mas assim, eu entendo perfeitamente que aquilo ali foi um contrato de alma que eu e aquela pessoa tínhamos para refletir o que refletiu. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu lembro que eu saí com uma pessoa, ela nem brasileira e ela não morava no Brasil, e eu saí com ela, né, a gente foi tomar, né, uma cerveja, conversar, e eu lembro que aquela pessoa, ela me pareceu muito familiar. E eu fiquei muito curiosa, porque depois que eu saí com ela, eu comecei a ter sonhos repetidos, com um nome. Eu sempre sonhava com um homem e um nome, só que eu não lembrava do sonho, eu só acordava com aquela sensação, nossa, sonhei com um nome e sonhei com um homem, mas o que é isso? Aí eu sonhei 3 vezes seguida, ao ponto de eu conseguir lembrar o que estava acontecendo. Aí eu pedi para o meu inconsciente trazer à tona o nome que eu estava sonhando, porque eu queria acessar esse nome. E eu lembro que eu acessei o nome, eu lembrei de forma muito espontânea do nome, e eu fiz a associação que aquela pessoa, aquele nome, aquele sonho que eu estava tendo, que eu não lembrava os detalhes, mas que eu lembrava que eu estava repetindo, eu associei com essa nova pessoa que eu tinha conhecido. Aí fui lá perguntar para os pêndulos, que na época eu ainda não mexia com o tarô, perguntar para o pêndulo, para os gráficos, se realmente eu estava certa, e realmente eles apontaram que eu estava certa, que essa associação do nome que eu estava lembrando, essa pessoa, esse nome que eu estava trazendo à tona, era uma vida passada com aquela pessoa que eu tinha recém conhecido. E eu fiquei muito curiosa com isso, falei, nossa, uma vida passada, uma lembrança assim tão forte. Aí eu intencionei do fundo do meu coração acessar quem era aquela pessoa na origem espiritual. Eu lembro que foi exatamente isso que eu pedi. E depois de 4 dias, querida estelar, eu acessei o meu livro da vida com essa alma. E foi quando eu entendi uma segunda camada, fora as crenças, fora os padrões que eu estava reconhecendo já de dinâmicas da minha infância, da minha adolescência, da minha família. Eu acessei os contratos, os votos, os pactos, os karmas que eu tinha com aquela alma em todas as nossas vidas, no plano material e no plano espiritual. Foi um negócio assim, foi uma experiência muito, muito impactante, porque eu canalizei tudo, eu vi todas as memórias, eu lembrei daquela noite, acho que de umas 25 faixas de memórias, eu lembro que eu anotei, e depois de um tempo, isso volta e meia vem, eu resgato essas memórias, eu consigo definir quando é vida passada, quando é encontro espiritual, quando é multiverso, multirealidade, eu consegui definir por causa dessa experiência.
E eu lembro que eu e essa pessoa, nós tínhamos muitos karmas relacionados à interação amorosa. Muitos contratos, muitos votos de outras vidas. Então eu acessei um novo nível de camada que eu não fazia ideia do que eu estava lidando. O que aconteceu? Eu e essa pessoa, a gente se afastou automaticamente, cada um seguiu a sua vida, a gente não tem contato, mas eu acessei toda essa bagagem energética e espiritual. E foi quando virou uma chave em mim. Eu falei, gente, se eu acessei o meu livro da vida, um capítulo com essa alma, eu posso fazer isso para mim, para minha alma, para minha jornada. Foi quando eu comecei todo esse trabalho inverso de olhar para minha alma, para o meu espírito e tentar entender as origens. Aí eu realmente me comprometi a fazer toda a minha formação em Reiki, em Theta Healing, fui estudar tarô, fui me aprofundar no conhecimento da radiestesia para promover a minha autocura, porque eu estava entendendo que a minha vida amorosa estava sendo impactada por todos esses ruídos que eu trazia, de outras vidas, de outras realidades, contratos, votos, pactos, do plano espiritual também, coisas relacionadas à minha infância, à minha ancestralidade, tudo ali eu fui acessando. E eu comecei a fazer auto-aplicação dessas terapias em mim. E eu lembro que naquela época eu comecei a meditar zazen, para fazer a minha expansão de consciência. Foi esse o caminho que eu escolhi trilhar, fazer meditação com mantra dos chakras. E eu lembro que para liberar essas energias, eu comecei a fazer as meditações guiadas para mim. E foi assim que eu consegui, querida estelar, fazer essa limpeza, esse detox do meu campo energético, romper com esses contratos, fazer uma grande mudança de consciência sobre destino, sobre karma, sobre lei do retorno, sobre contrato de alma, sobre vidas passadas, me desconectar, tá, querida estelar, de os eus que estão nos multiversos, que às vezes se acopla a gente, porque tem uma forma de pensamento mal compreendida e a gente dá brecha para que aquilo venha, a gente canalize. Então eu comecei a fazer todo um processo de trabalho para me livrar disso, porque eu queria manifestar essa vida de forma consciente, sendo eu. E foi quando eu comecei a ter clareza da vida amorosa que eu queria ter, porque eu sempre referenciava o que a minha família falava, o que era interação amorosa, o que eu via nos filmes, o que os meus amigos, as minhas amigas viviam. Eu comecei a questionar, será que realmente é esse o formato de interação, o nível de interação amorosa que eu quero ter? Foi quando eu comecei a olhar que eu tinha que ter clareza de como eu queria viver, qual que era o sentimento, como que era a forma que eu ia me relacionar, quem era essa pessoa. Foi quando eu comecei de fato a intencionar a relação que eu vivo hoje. E querida estelar, eu fiz um grande trabalho de cura e depois de algumas semanas, vamos falar assim, eu lembro que na época durou uns 60 dias até eu conhecer meu atual marido. E eu estava pronta energeticamente, eu estava alinhada, eu estava coerente com o que eu queria da minha casa amor, como eu queria viver essa história. E eu estava com o meu sistema energético pronto para ancorar essa oportunidade com a pessoa que eu estava conhecendo naquela época, que é o meu atual marido, que é o meu maridinho. E ele, querida estelar, a interação que eu vivo hoje, ela é uma construção da clareza desse processo de cura que eu fiz. E o que eu mais vejo aqui, querida estelar, nos comentários de vocês, é sobre as dinâmicas, leituras que a gente traz aqui no canal. Vocês falando, que tem dificuldade de sair de ciclos, sempre repetem os mesmos padrões, estão muito apegadas a pessoas do passado, não conseguem atrair e promover essa mudança. Eu sei, querido estelar, que quando a gente fala de reprogramação energética, espiritual, de acessar inconsciente, é algo muito subjetivo. Então, quando eu falo para você, você tem que curar, você tem que liberar, você tem que mudar seu sistema de crença, é algo muito subjetivo. Mas a gente tem técnicas, existem ferramentas para a gente promover essa mudança de estado de consciência. Porque o seu estado de consciência, querida estelar, está
conectado com o seu estado vibracional. E são esses dois alinhamentos de estado de consciência com o que você vibra, que você atrai as suas realidades paralelas por afinidade aqui na matéria, e isso acontece de forma dinâmica. É automático, querido. Você não precisa falar, eu vou ancorar essa realidade. Ela vem de forma automática. Por quê? Porque essa comunicação energética, ela é dinâmica, espontânea e inconsciente. A gente não tem acesso, a gente não vê isso acontecendo. Então ela flui de forma automática. E por causa dessa repetição que eu vejo muitas de vocês, me mandam e-mail, me mandam direct, deixa nos comentários se vocês têm dificuldade de entender, de se reprogramar, de mudar as dinâmicas amorosas, que eu resolvi condensar todo o processo terapêutico que eu fiz em mim, de uma forma bem resumida, digamos assim, de uma forma bem intensa, mas concentrada, vamos falar, essa é a palavra, de uma forma bem concentrada, para promover essa mudança de consciência em vocês. Porque, queridos, falar apenas intencionar mudança na sua vida amorosa não é suficiente, precisa estar alinhado. Eu já falei várias vezes aqui no canal e eu vou repetir, porque vocês precisam entender isso. A intenção, ela é a primeira fase dentro de um processo de ancoramento de manifestação. E ela está inerente aqui ao chakra coronário. E quando ela chega no chakra frontal e no chakra da garganta, que são os centros responsáveis pela nossa mentalidade, aqui está o nosso inconsciente, aqui está o nosso sistema de crença, aqui estão os portais da espiritualidade também, de vidas passadas, de karmas, formas, pensamentos mal compreendidos. Então a nossa intenção, ela é a barra aqui, ó, nesses dois chakras. Vem um monte de ruído junto para sua casa amor. É por isso que você intenciona conhecer pessoas, você até conhece pessoas, mas elas vêm cheias desses ruídos que estão dentro de você. Então, queridos, a gente precisa limpar, a gente precisa mudar de dentro para fora. E essas meditações, esse pacote que eu fiz, que é o pacote Transborde Amor de Mãos Dadas, tem esse propósito de fato, promover de forma profunda uma limpeza, mexer nessas origens que estão desalinhadas com a manifestação amorosa que você quer manifestar. E receber o sistema de crença, as energias, fazer uma nova conexão dentro das suas memórias de alma, dentro da sua memória, do seu livro da vida, referenciar as memórias que estão alinhadas com a vida que você quer vivenciar. É possível fazer isso através do trabalho que eu faço. E depois, querida estelar, receber o sistema de crença novo. Eu gosto de falar que um copo sujo, não faz sentido nenhum a gente pegar um copo sujo e colocar água limpa. A água limpa vai sujar, a água limpa vai se contaminar com a sujeira do copo. Então a gente precisa fazer a primeira limpeza dentro do seu campo energético para daí receber a nova consciência. E quando você recebe a nova consciência, esses valores, essas crenças, essas novas conexões que a gente faz dentro desse trabalho estão no seu inconsciente e isso está dentro de você agora. Essa é a sua referência, isso vai ser projetado aqui. Então, querido estelar, esse pacote ele foi feito para isso, para te ajudar, te auxiliar, ser a ponte nessa transformação, para que você viva e manifeste a vida amorosa que você quer. Você merece, é possível, só que vai ter que fazer algo para mudar sua energia. Ficar sentada, reclamando, chorando, lamentando, não é a postura, não é fazer algo para mudar de forma holística a sua consciência sobre a casa amor, sobre as interações amorosas. Você precisa se tornar a pessoa que vive essa realidade. E se tornar essa pessoa, querida estelar, é você tirar todos os entulhos, tirar todos os ruídos que estão vindo dentro do seu sistema energético para a sua realidade. É você se olhar no seu espelho espiritual, no seu espelho energético de forma limpa, de forma plena, com clareza. É por isso, querida estelar, que antes desse processo de limpeza, de reprogramação, de receber a nova consciência, você precisa ter clareza com detalhes da vida amorosa que você quer ter.
E nós fazemos esse trabalho antes das meditações. Nós temos todo um módulo de aulas onde a gente conversa sobre isso, porque você precisa ter clareza, você é a criadora da sua vida, você decide a sua vida. E a vida amorosa que eu intenciono viver é diferente da sua. E se você não tiver clareza, querida estrelar, que realidade você vai ancorar? Você tem que ancorar a realidade que você quer. Ela existe. Ela já está acontecendo nas multirrealidades. Só que ela não ancora aqui na matéria. Você é o corpo, você é o templo que vive essas experiências porque você não está coerente, você não está alinhado. O pacote de meditação, o pacote Transborde Amor de Mão Dadas vai fazer esse fluxo de energia, esse fluxo de crença energético e espiritual está alinhado e coerente com uma experiência de uma casa amor elevada. E você trazendo a clareza, os detalhes de como você quer vivenciar isso, você vai atrair a linha do tempo, que está compatível com essa experiência. E nós temos uma meditação muito especial nesse sentido, que é para ajudar vocês a ancorar essa linha do tempo, querida estelar. Mas precisa ter clareza. E nós vamos trabalhar tudo isso dentro do pacote Transborde Amor de Mão Dadas. Sem você fazer esse processo, eu sinto muito de dizer, querida estelar, mas você vai patinar muito ainda dentro dessa casa amor. Precisa ter clareza, precisa olhar as crenças, precisa fazer limpeza, precisa ressignificar, precisa liberar perdão, precisa quebrar voto, porque se você ainda não vive essa vida é porque algo está te impedindo de acessar e esse algo está dentro de você, então você vai ter que olhar para isso. E esse pacote ele te ajuda nisso, olhar para as origens que impedem você hoje de estar coerente com a casa amor que você quer vivenciar. E o pacote Transborde Amor de Mão Dadas, ele é uma terapia. São 8 meditações guiadas em voz, que são reprogramações e realinhamento de tudo isso que a gente conversou. Vocês também vão ter uma sessão preparatória, porque quando a gente vai mexer no seu campo energético, vocês precisam estar aptas e receptivas a essa mudança. Então nós temos também uma sessão de alinhamento para preparar o seu campo para receber todas as meditações. E nós vamos liberar também dentro do pacote um módulo bônus que é de aulas, querida estelar. Ali a gente conversa sobre temas, sobre detalhes importantes sobre esse processo que a gente vai fazer dentro do pacote. A gente fala da clareza da casa amor, como você vai manter esse novo nível de consciência, porque precisa reforçar todos os dias o seu novo nível de consciência, porque nós somos frequência, querida estelar. E frequência é representado por uma onda. E a onda, ela é uma onda, ela tem um pico alto e ela tem um pico de descida. Então, quando a gente baixa a nossa energia, que a gente está no pico baixo, nós temos que reconhecer e fazer algo para elevar novamente o nosso estado de consciência. Porque pela repetição, o nosso inconsciente aceita por sugestão um hábito, uma crença, uma forma de estar, e é assim que a gente volta para o padrão antigo. Então, querido estelar, nesse pacote temos também um módulo ali que fala para você como você vai reforçar esse hábito, essa nova consciência que está alinhado com a energia amor elevada, todos os dias para você manter esse padrão e manifestar o amor na sua vida. Fora as interações amorosas, que é o foco desse pacote, nós vamos trabalhar a energia amor no geral. Então, você vai ter benefícios, isso vai ser projetado nas interações de amizade, de família, na sua própria interação. Você vai começar a ver todo esse amor elevado sendo manifestado na sua rotina. Você vai passar a estar sensível, a reconhecer o seu amor projetado nas vivências. E isso é uma experiência iluminada, você olhar para uma situação e você falar, nossa, esse amor que eu sinto, ele vem de mim, ele é meu, eu vibro amor, então isso está aqui porque o que está dentro está fora, se está fora está dentro, então é uma dinâmica de nutrição e de propagação do amor muito grande. Essa é a proposta desse pacote. Foi assim
que eu mudei a minha história amorosa, foi assim que eu ascendi e acessei esse estado de amor na minha vida. E hoje eu vivo a vida que eu sonhei. Eu vivo a vida que eu sonhei nas minhas interações amorosas. Eu tenho um parceiro incrível, eu tenho uma interação muito elevada e ela vem por causa desse trabalho. Eu falo sempre pro meu marido, eu só te conheci porque eu fiz o meu trabalho. Então quando eu olho para ele, eu agradeço por ele ser meu parceiro, por a gente estar numa relação, por a gente fazer planos. Eu olho para todo o trabalho que eu tive que fazer e eu dou mais valor ainda, porque não é fácil, querido estelar. Eu sei perfeitamente que não é fácil a gente ter que mexer em sentimentos, formar pensamentos mal compreendidos, a gente ter que liberar perdão, a gente ter que mexer em energias, em crenças da nossa infância. Eu sei que não é fácil, querida estelar, mas vale a pena. Vale a pena porque quando você tiver de mãos dadas com a parceria que você quer, você vai olhar para ele e você vai falar, nossa, valeu a pena fazer todo o meu trabalho de mudança para eu estar aqui, porque eu me tornei a pessoa que eu sempre quis ser, que é a pessoa que vive amor. É sobre isso, querida estelar. Esse movimento que a gente precisa fazer. E o pacote Transborde Amor de Mãos Dadas, ele está disponível na nossa área de membros. Então você vai ter acesso ao pacote dentro da área de membros do Chita Terapias. Lá tem as aulas, tem as meditações em vídeo, tem as meditações em áudio para você baixar e escutar. Todos os materiais são disponibilizados para você e o acesso à plataforma é de 1 ano. Lá tem a área de membro, você pode conversar com a gente, você pode deixar suas dúvidas, a gente interage dentro da nossa comunidade do pacote. E se você se comprometer a fazer tudo que eu estou propondo ali dentro, eu tenho certeza que a sua vida amorosa vai mudar. Hoje eu estou oficialmente abrindo, e lançando esse pacote. Ele é inédito aqui no canal. Se você tem interesse, eu vou deixar aqui em cima no card, tá? A página onde você vai ter acesso a todos os detalhes desse pacote e no comentário fixado também. Então, lá explica preço, como você paga, lá tem várias dúvidas que eu deixo pontuados no esclarecimento, tem todo o passo a passo dentro dessa página. Se você tem interesse, eu recomendo, querida estelar, que você comece hoje o seu processo de mudança. Vamos juntas mudar a sua história, construir a sua história amorosa. E eu tenho certeza que você vai se tornar o testemunho vivo do amor elevado. Esse é o impacto desse pacote, é o meu compromisso com vocês. Então se comprometa a fazer algo para se tornar o amor todos os dias na sua vida. Nos vemos em breve e até mais.